Bem-vindo a mais um Diabetes News, Diabetes News 46. Fazem 46 semanas que eu pego o melhor conteúdo da semana, comento e trago aqui para você com qualidade para te explicar, porque é com informação que a gente consegue controlar a diabetes e vencer a diabetes. E o artigo de hoje são as 8 principais dúvidas sobre diabetes. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, você vai gostar. Fica até o final que eu tenho uma surpresa para você no final desse vídeo. Então já vamos conhecer o canal, o conteúdo aqui já apareceu para você, as 8 principais dúvidas sobre diabetes. Então aqui, ó, especialista prepara a lista das questões sobre a doença que afeta mais de 12 milhões de brasileiros. A estimativa é que cada pessoa que sabe que tem a diabetes, uma pessoa ainda não saiba. Então, acredita-se que tem 24 milhões de brasileiros com diabetes. Aqui ele passa um panorama de como está a diabetes no Brasil e no mundo, faz uma relação de como vai ficar em 2040, que a estimativa é um crescimento, e a minha bandeira é conseguir conscientizar as pessoas, levar informação antes de que ela desenvolva a diabetes. Para você que já desenvolveu a diabetes, você vai entender como você vai combater a doença, porque é com informação que você vai conseguir vencer a diabetes tipo 2. E aqui ela é essa médica que faz um comentário bem interessante. Ó. Já uma recente pesquisa analisou a prevalência e a percepção e o tratamento dos fatores de riscos cardíacos na diabetes tipo 2. O levantamento global Capture apontou que 4 em cada 10 brasileiros com diabetes tipo 2 têm doenças cardiovasculares. Então, já é muito conhecido e muito associado que o açúcar elevado no sangue ele é mais prejudicial do que se pensava com relação a alimentos gordurosos. Então, o excesso de carboidrato ele é mais relacionado a doenças cardíacas do que com a gordura, por exemplo, das carnes. Sendo que a doença é mais comum e aumenta até 4 vezes a propensão de infarto cardíaco, derrame cerebral, que seria, no caso, as doenças cerebrais decorrentes da parte circulatória. Então, aqui a médica, ó, cadê o nome dela? Rika Buller, diz que o tratamento da diabetes ser eficaz é preciso ser identificado o mais breve possível e nesse artigo você vai entender como identificar. Então, já vamos começar com as perguntas. Então, qual a diferença de cada tipo de diabetes? Qual é a mais comum? Vamos considerar que nós temos a diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 ela acontece com uma questão autoimune. O seu corpo começa a combater o hormônio chamado insulina. A função da insulina é equilibrar o nível de glicose no seu sangue. Com menos insulina ou insulina insuficiente, a glicose vai subir. Você vai precisar ingerir e aplicar a insulina externa para conseguir manter a sua glicemia nos níveis normais. Diabetes tipo 2 é a grande maioria. Chega a ser mais de 90% dos casos de diabetes, a diabetes tipo 2, que é a minha especialidade, exercício físico, para quem acaba descobrindo e desenvolve a diabetes tipo 2. E a gente tem a diabetes LADA, que seria a tardia do adulto, ela começa como tipo 2 e aí depois ela se torna tipo 1. A diabetes gestacional e algumas pessoas já falam que o Alzheimer é a diabetes tipo 3. Que é o excesso de açúcar simplesmente pela falta de absorção na região do cérebro. Para quem não sabe o que é pré-diabetes e diabetes tipo 2. Pré-diabetes, o seu corpo começa a ficar lento, a sua insulina funciona devagar. E a diabetes tipo 2, a sua insulina não funciona mais na mesma velocidade, você vai precisar de uma medicação para você conseguir manter a sua glicose nos níveis normais. Então são esses o tipo de diabetes e a tipo 2 é a mais comum. A sua insulina fica preguiçosa e a sua glicose no sangue fica elevada porque ela já não consegue tirar do sangue. Diabetes é uma doença relacionada principalmente ao fator genético e obesidade, isso é verdade? É muito relacionada à obesidade e sedentarismo, maus hábitos alimentares também. Ao fator genético, tem o Diabetes News, que eu já falei sobre isso. Se a sua mãe ou o seu pai ou algum parente próximo seu venha a desenvolver a diabetes, você tem uma chance de 1 para 10 de vir desenvolver. Você teria um fator genético, vamos considerar, de 10%. 90% vão ser por hábitos.
Então, 90% dos casos das pessoas que desenvolvem a diabetes tipo 2, eles falam que poderiam ser evitados, e poderiam ser evitados mesmo, simplesmente mudando os hábitos. Se a sua mãe ou o seu pai tem a diabetes, você tem 10% de chance de desenvolver. Se você mantiver os mesmos hábitos que a sua mãe e o seu pai têm, provavelmente você vai vir a desenvolver. Se você identificar os hábitos que levaram eles a desenvolver a diabetes tipo 2, você pode com certeza prevenir e não vir a desenvolver a diabetes. Os idosos possuem mais propensão, existe uma faixa etária que tem mais risco. A idade mais avançada, com certeza, vai fazer com que a pessoa seja mais suscetível a vir a desenvolver, principalmente pela questão do sedentarismo, pela questão de às vezes estar um pouco acima do peso e pela questão de maus hábitos alimentares. Um outro ponto que é muito importante, eu coloco dentro do método DN+, que é você tem a questão de massa muscular. Com o período que a gente vai ganhando anos de vida, você vai perdendo massa muscular. Isso se chama sarcopenia. E com a idade mais avançada, acima dos 50, dos 60, dos 70, se você não estimula o músculo do seu corpo, essa perda de massa muscular ela é mais rápida, se chama sarcopenia. Com menos músculo no seu corpo, você vai ter menos estoques de glicose, o seu corpo vai se mexer menos porque você vai se sentir mais cansado com a glicose alta e com menos músculo, consequentemente vai ser muito mais difícil você vir a controlar a diabetes. Por isso a importância do exercício físico para o controle e a boa manutenção de uma glicose bem controlada. É fundamental, é indispensável, todos os médicos recomendam, Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda, todos recomendam com exercício físico. Para as pessoas que não têm a diabetes, para a pessoa que tem pré, é importantíssimo, para quem desenvolveu a diabetes é fundamental. E essa é a minha especialidade. Eu tenho um programa online, depois no link do vídeo vai ter a descrição para as pessoas que tiverem interesse com mais informações. Quais são os primeiros sintomas da diabetes? Esse eu vou te passar uma experiência do campo de batalha. Tem a questão da sede, tem a questão de urinar frequentemente, mas muitas pessoas que chegam até mim falam que descobriram porque emagreceram muito rápido sem motivo. Existem as pessoas que às vezes urinou no vaso sanitário e viu que encheu de formiga, gerou uma suspeita, foi fazer um exame, descobriu a diabetes. Existem alunos que não estavam enxergando, foi no oftalmologista, mediu a glicose, estava lá em cima. Então, esse é o grande perigo da doença. Ela tem os 3 P's que a gente chama da diabetes, que são os clássicos, é sede, fome e urinar frequentemente. E existem esses outros, que é as questões de não enxergar, às vezes perda de peso repentina, e existem vários outros. Então, é muito complicado, você precisa fazer os exames para você ter certeza de como é que está a sua saúde, e a gente vai ver porque tem mais uma pergunta sobre isso mais para baixo. Por que algumas pessoas tomam insulina e outras não? Existem diferentes tratamentos? Está relacionado ao tipo de diabetes? Essa é uma pergunta muito boa. Vamos pela primeira. Por que algumas pessoas tomam insulina e outras não? Vai depender de quando você descobriu a diabetes. Se você descobriu a diabetes logo no seu início, você vai entrar com alimentação, exercício. Não funcionou, não pegou uma pessoa especializada em diabetes na parte alimentar, não pegou um personal especializado em diabetes na parte de exercício, você vai precisar entrar com a medicação porque o seu corpo não está respondendo ao tratamento. Entrou com a medicação começou a não dar resultado, pode ser que você possa vir a precisar da insulina. Então, pessoas que desenvolvem a diabetes tipo 2 e ela é descontrolada, ela pode chegar a vir a usar a insulina. Quem é diabetes tipo 1 precisa da insulina para sobreviver. Existem diferentes tratamentos, foi o que eu falei. Está relacionado ao tipo de diabetes? Exatamente. A tipo 1 é insulino dependente. A tipo 2, se for mal controlada ou descoberta com muitos anos, pode ser que você precise da insulina, mas com uma alimentação adequada e exercício físico, com certeza já tem Diabetes News que eu falei disso. Mais de 90% dos casos
abandonam a insulina quando fazem esse procedimento de quem é diabetes tipo 2. Diabetes tem cura? Pode ser evitada? Diabetes tem cura e pode ser evitada. Então vamos entender. Como que seria a cura da diabetes? Eu vim a desenvolver a diabetes. Mudei meus hábitos alimentares, comecei a fazer exercício físico e consegui controlar. Qual é o exame que você vai precisar identificar para ver como é que está indo a sua saúde? Você vai precisar de insulina em jejum. Poucos médicos pedem o exame de insulina em jejum. O exame de Roma-IR, que é a relação da glicose em jejum com a insulina em jejum, ele vai te dar uma referência. A glicose em jejum e a hemoglobina glicada. Com esses exames, eles vão te mostrar como é que está indo a sua saúde com relação à diabetes e a síndrome metabólica, que é a resistência à insulina, que é o que o diabético tipo 2 desenvolve em excesso. Então, com esses exames em mãos e você adotando novos comportamentos, a sua insulina vai mostrar que ela voltou a funcionar. Eu tenho o Diabetes News 39, que fala exatamente, eu te mostro na prática, um aluno que venceu a diabetes tipo 2, e aí você vai entender todos esses exames que eu falei para você, exatamente como é que ele tem que acontecer, quais os números você tem que ver para saber se você está indo para a diminuição de medicamento até o desmame e a remissão da diabetes, que muitos chamam de cura. Se você voltar a hábitos ruins, provavelmente você vai voltar novamente a cair no quadro de resistência à insulina e vir a desenvolver a diabetes novamente. E pode ser evitada assim, você identificando uma glicemia um pouco mais alta ou a sua insulina em jejum subindo antes mesmo de subir a glicose, porque sempre a insulina vai subir antes, depois vai subir a glicose. Para você que nunca viu nenhum Diabetes News explicando sobre a insulina, como é que funciona? Seu organismo tem a insulina e tem a glicose. Para ele manter a glicose no nível desejável do corpo, primeiro ele sobe. Então, se tinham 10 insulinas no sangue, ele passa para 20 e mantém a glicose no mesmo nível. A hora que essa quantidade de insulina não for mais capaz de manter a glicose no nível desejável, aí ela começa a subir. Então, antes sobe a insulina em jejum. Esse é uma dica importantíssima para as pessoas entenderem que o exame de insulina em jejum é tão importante, até mais que a glicose em jejum, porque ele vai te mostrar se você está vindo a desenvolver uma resistência à insulina e uma futura pré-diabetes e uma futura diabetes tipo 2. Então, ela pode ser evitada sim, e essa é a dica. Existem alimentos que potencializam diabetes. O que é o diabetes? Você ficou alérgico aos carboidratos. Da onde vêm os carboidratos? Arroz, massa, pizza, batata, os próprios doces, os bolos, as frutas. Um suco de laranja tem tanto açúcar quanto uma Coca-Cola. Então pensa comigo, tudo que você consumir que vire glicose no seu sangue, o seu corpo teoricamente está alérgico, ele não consegue processar e aí a sua glicose sobe. Então esses alimentos potencializam. Qual que é a dica? Alimentação de baixo carboidrato. Você não consumindo carboidrato, seu corpo não vai se sentir alérgico a esse alimento que você ingeriu, a glicose não vai subir. Simples assim. Em tempos de Covid, por que os pacientes com diabetes fazem parte do grupo de risco da doença? Qual a relação? O que acontece? Quando a sua glicose está descontrolada, vamos entender uma glicose descontrolada. Sua glicose vai ficar entre 70 e 180. Entre 70 e 180 é uma glicose controlada. Se ela ficar durante o dia nessa zona, é uma glicose que a gente considera bem controlada. Na hemoglobina glicada, é uma glicose de até 7. Então, se a sua glicose deu até 7, significa que você tem uma hemoglobina glicada boa e a sua glicose é bem controlada. Quando você tem uma glicose descontrolada, o seu organismo imagina que ele está com uma inflamação. E aí o seu sistema de defesa vai combater essa inflamação. Então imagina que você tem 10 soldados para combater as inflamações. Então, por exemplo, uma gripe é um corpo estranho que entra dentro de você, os seus soldados vão combater. Se eles não conseguirem, você adoece
e fica com gripe. Imagina que a sua glicose está descontrolada. Esses 10 soldados, 5 foram deslocados para combater essa glicose alta no seu sangue. Então a sua defesa ficou pela metade. Então isso que a gente quer dizer que o seu sistema imunológico está mais baixo. Consequentemente, o coronavírus, o Covid-19, é um vírus. E aí você vai ter menos defesas para conseguir combater esse vírus e ele se alastra muito rápido e ele é altamente contagiante e a questão respiratória acaba interferindo muito. Então são esses fatores que fazem com que as pessoas que têm diabetes tipo 2 descontrolada sejam um grupo de risco, porque as defesas dela estão mais baixas e aí o vírus tem mais facilidade de conseguir ganhar essa batalha. Então chegamos aqui a mais um Diabetes News. Deixa eu passar aqui para mim, para a gente finalizar. Agora vem a surpresa. Ainda bem que você ficou até o final. Eu estou com quase 1.000 pessoas no canal do YouTube. A hora que eu chegar com 1.000 pessoas, toda segunda-feira eu vou passar uma sugestão de exercício físico para você fazer em casa, na academia, aonde você quiser, com relação a exercício e diabetes tipo 2, que vai te ajudar a conseguir controlar essa glicose com muito mais facilidade. Então, a hora que eu bater 1.000 seguidores, toda segunda-feira, um vídeo de treino novo de 10 minutos para você conseguir fazer durante a semana e na próxima segunda você vai ter um outro vídeo novo. Então, compartilha com as pessoas que você gosta, manda para as pessoas que você sabe que precisa ouvir esse recado, que juntos nós vamos conseguir levar informação de qualidade para o maior número de pessoas e é com informação de qualidade que a gente vai combater a diabetes tipo 2 e fazer com que o número de pessoas que venham a desenvolver sejam cada vez menor em vez do contrário. Espero ter te ajudado. Escreve aqui nos comentários, curte o canal, compartilha e semana que vem nos vemos com mais um Diabetes News. Ótimo final de semana!